que é tão problemático ter um amigo falso? Amado irmão, amada irmã, se prepara porque esta é a continuação do vídeo de ontem. Santo e abençoado dia, que Deus já possa ir te abençoando muito. Eu quero te dizer, essa palavra está muito forte, eu tenho certeza que Deus vai falar contigo por meio dela. Você que já acordou pensando assim, meu Deus, eu preciso ouvir a tua voz, se prepara, porque neste vídeo você vai ouvir a voz de Deus. Nós estamos meditando o capítulo 9 de Josué. Ontem nós meditamos o início do capítulo 9 e hoje nós vamos dar continuidade e terminar o capítulo 9 do livro de Josué. Estamos meditando o cuidado com as falsas amizades e essa é a parte 2 nesse cuidado tão importante. Eu tenho alguns princípios para liberar sobre sua vida, alguns ensinamentos que eu tenho certeza que vão abençoar você e você vai aprender muito com eles. Primeiro ensinamento: consulte o Senhor para tomar decisões. Vamos pegar o versículo 14. Diz assim no versículo 14: os israelitas, sem ter consultado o Senhor, aceitaram as suas provisões. Josué concedeu-lhes a paz e fez com eles uma aliança que lhes assegurava a vida. E os principais da Assembleia confirmaram-na com juramento. Só para você entender o que foi que aconteceu aqui, os Gabaonitas, nós falamos no vídeo de ontem, vou deixar um card aqui para você poder acessar. Os Gabaonitas se aproximaram de Israel e fingiram que era um povo que não vivia naquela região, que não vivia na Terra Prometida, porque todos os povos da Terra Prometida precisavam ser desalojados para que o povo de Deus tomasse posse daquela terra. Mas eles fingiram. Eles queriam aliança, mas uma aliança baseada no fingimento. Ora, o povo de Deus aceitou. Aí você diz, Arnaud, mas por que o povo de Deus foi tão tolo em aceitar? Os Gabaonitas fingiram muito bem. Os falsos amigos são ótimos fingidores e inclusive são piedosos demais quando falam. O povo gabaonita veio com comida já velha para que eles pensassem que vinham de muito longe. Portanto, o povo de Deus ficou numa situação que humanamente era impossível duvidar. Humanamente. E aí é onde está o grande erro. Todo amigo do Senhor precisa consultar, aliás, o Senhor e tomar posse de sua palavra em qualquer decisão. Seja nas pequenas, seja nas grandes decisões, é preciso consultar, é preciso ouvir a voz de Deus. Nossos maiores erros acontecem justamente porque nós não escutamos a voz do Senhor, nós não nos colocamos em oração e perguntamos, Senhor, o que queres que eu faça? Normalmente nossas decisões são tomadas e depois nós pedimos a bênção de Deus. É justamente o contrário o que nós fazemos. Nós tomamos decisões e pedimos a bênção de Deus, quando deveria ser exatamente o contrário, pedir a bênção de Deus para só então tomar decisões. Foi assim que aconteceu. O povo de Deus contraiu uma aliança ruim, uma aliança que Deus já havia proibido. Deus disse, não faça aliança com nenhum dos povos que precisam ser desalojados. Por isso, o primeiro princípio de hoje que eu quero te dar é o perigo de não consultar a Deus, especialmente para escolher as pessoas que estão na sua vida. Tem muita gente que aparece como lobo em pele de cordeiro. Você sabe do que eu estou dizendo, você sabe do que eu estou falando. E essas pessoas, especialmente quando querem fazer aliança conosco, é preciso ouvir o Senhor. É preciso abrir o coração apenas para aqueles que Deus confirma na amizade. E é muito simples. Quem Deus confirma tem o mesmo propósito que você. Está com os olhos ligados no Senhor. Não significa que a pessoa que Deus confirmou seja a melhor pessoa do mundo, não é isso. Não procure as melhores pessoas do mundo para serem tuas amigas. Procure quem ama Jesus. Procure quem é amigo de Jesus. Tem amigos que são amigos do Senhor Jesus. Segundo princípio, não erre duas vezes. Segundo ensinamento, não erre duas vezes.
E aí você me pergunta, não, mas por que era tão ruim fazer aliança com povos que viviam naquela região? Primeiro, o perigo do casamento misto. O povo de Deus, depois de um tempo, começou a se casar com aquele povo que fez aliança. E aquele povo que fez aliança adoravam outros deuses, tinham outra cultura, tinham outra prática. E aí entra o problema. Você sabe disso, você é minha irmã, você é meu irmão que me assiste, você sabe disso. Pode acontecer 3 coisas quando você se casa com alguém que não vive a mesma fé que você vive. Primeira coisa, essa pessoa é levada à conversão para viver a fé que você vive. Mas você sabe que isso é muito difícil. Apenas 25% dos homens e das mulheres que se casam sem fé abraçam a fé do seu cônjuge. 75% não se convertem, gerando problema no matrimônio. Pode acontecer uma segunda coisa, o enfraquecimento espiritual daquele ou daquela que estava firme antes de casar e que com o passar do tempo, por causa do ativismo do seu cônjuge, da falta de desejo do seu cônjuge de ser de Deus, acaba enfraquecendo sua fé e acaba morrendo espiritualmente. Você sabe do que eu estou falando? Quantas vezes, por causa da falta de presença do seu esposo, da sua esposa, na tua vida de fé, você começou a arrefecer, a diminuir a tua vontade de ser de Deus. E pode acontecer uma terceira coisa, a solidão espiritual, que é tão normal nos matrimônios onde um dos dois não abraçou a fé. Isso é um grande perigo em se fazer aliança com povos vizinhos e em se fazer aliança com amigos que não são amigos do Senhor. Segundo, a apostasia, adorar outros deuses. O povo de Deus constantemente, por causa das más alianças feitas, desonrava ao Deus Todo-Poderoso e começava a adorar outros deuses. Foi assim com o bezerro de ouro lá no Êxodo e foi assim ao longo de vários anos de sua própria história, onde o povo de Deus adorou outros deuses, cometeu o pecado terrível da apostasia. Outra coisa é o sofrimento, a perturbação. Você nunca está em paz quando você sabe que tem um falso amigo por perto. Você nunca está em paz na terra quando tem um falso amigo por perto. E finalmente, o grande perigo da destruição. Ter falsas amizades pode invariavelmente levar você a se perder em algum momento da vida. E finalmente, o terceiro ensinamento dessa palavra, o terceiro princípio, cuidado com as coisas pequenas. A palavra Gabaon significa pequeno monte. Era assim a cidade dos Gabaonitas. O seu significado nos revela algo profundo e espiritual. E eu quero agora, olha para mim, eu quero agora te dizer algo muito importante. Cuidado com as pequenas coisas na tua vida espiritual. Aquilo que a gente acha que é pequeno pode nos derrubar. Gabaon significa pequeno monte. Isso nos alerta contra as pequenas coisas que nos afastam de Deus. São pequenas coisas que nos afastam da vida espiritual mais firme e vão nos afastando, e chega um momento que nós arrefecemos completamente. Cuidado com quem você anda e com as pequenas coisas que vão acontecendo, que vão tirando você da graça de Deus. Ei, seja firme. Eu quero liberar uma última palavra. Tem amigos que são amigos de Jesus na sua vida, porque quando você começar a se perder, eles vão segurar na tua mão e vão te levar de novo ao coração eucarístico de Jesus.